Nós retomamos, gravando os nossos vídeos, pequenas meditações sobre São José. É certo que muita coisa nós temos para falar de São José. Até porque eu continuo achando que São José ainda é muito pouco conhecido. E a nossa devoção para com São José ainda é muito pequenina. Então, tudo que a gente medita, tudo que a gente reza, tudo que a gente reflete sobre São José, ainda é muito pouco. E o Papa Francisco nos abençoou de forma muito profunda com o texto Patris Corde, com o coração de pai. E nós selecionamos as virtudes, podemos assim chamar de virtudes, mas acho que muito mais do que virtudes, é um projeto de vida de São José. O Papa elenca 7. Nós estamos meditando, então, sobre estes pontos. Nós vimos no primeiro vídeo a primeira palavra definida pelo Papa Francisco a São José, um amado pai. Hoje, neste segundo momento, neste segundo vídeo da nossa meditação, eu quero trazer José, pai na ternura. Esse é um aspecto interessante na vida de José, porque talvez pela maneira como se vive na sociedade hoje em dia, a ternura é algo que não combina muito, ou deixa eu corrigir, dizem que não combina muito ternura com o sexo masculino. E, na verdade, José, ele nos demonstra que é diferente. Demonstra que, muito pelo contrário, que a ternura é, sim, uma característica masculina. E que todos os homens, aqueles que exercem a paternidade, devem também exercê-la com ternura. Naturalmente, quem exerce a paternidade também está aberto e deve estar aberto à ternura, com gestos de ternura exercer a paternidade. Esse segundo aspecto é bastante significativo, e pontua para nós uma série de realidades espirituais que nós podemos vivenciar ao vivermos e praticarmos a ternura. Por isso o texto do Papa, esse segundo ponto, pai na ternura, é muito significativo. Eu vou ler alguns pedaços do texto para a gente comentar. José vê Jesus crescer dia após dia, com sabedoria, idade e graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou-lhe a caminhar, segurando a sua mão. Era para ele como um pai que carrega o menino em seus ombros. Inclinava-se para ele, para que lhe dar de comer. Esse aspecto é importante. Muitas vezes a gente diz, e até mesmo a gente reza, falando da paternidade adotiva, de que José é pai adotivo de Jesus. É pai adotivo no sentido natural. Mas no sentido mais profundo, José viveu, de fato, a paternidade sobre Jesus. Isto é, Jesus chamava José de pai. Do mesmo jeito que ele chamava Deus de seu pai. Como ele aprendeu esta relação com José, por isso a relação de Jesus com Deus Pai era muito profunda, porque ele viveu a profundidade da relação
com a paternidade de José. E aqui se apresenta, como eu disse, essa ternura. José como pai terno, né, manifestando essa ternura, como que dando as mãos para Jesus e ajudando Jesus no seu processo de crescimento. Conforme Jesus ia crescendo, também ia se aprofundando a paternidade de José. Então, essa ternura com que José acompanhava Jesus é muito significativa. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como é eterno um pai para com os filhos, assim o Senhor é eterno para aqueles que o temem. Olha que frase bonita. Jesus viu a ternura de Deus em José. É muito significativo isso. Então, esta ternura, José foi manifestando a Jesus. José terá certamente ouvido ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e a sua ternura abraça a toda criatura. O texto do Papa diz que José ouviu muitas vezes esta expressão na sinagoga. E porque ouviu muitas vezes, ele pôde também ensinar Jesus, mostrar para Jesus, testemunhar para Jesus esta ternura. Isso é significante. E ternura que nos leva para Deus, né? Que nos revela Deus e que nos leva para Deus. Depois tem uma outra citação que eu gostaria de ler, que diz assim, o Papa, referindo-se à ternura, ele faz uma exortação que eu acho bastante significativa. Diz assim, o maligno não faz olhar com juízo negativo para a nossa fragilidade. O Espírito, ao contrário, a ilumina com ternura. Eu vou repetir. O maligno nos faz olhar com juízo negativo para a nossa fragilidade. O Espírito, ao contrário, a ilumina com ternura. É a ternura a melhor maneira para tocar aquilo que é frágil em nós. A forma aguda e o juízo que usamos em relação aos outros, em geral, são um sinal de incapacidade de acolhermos nossa própria fraqueza, nossa própria fragilidade. Somente a ternura nos salvará da obra do acusador. Tem um verbete na ladainha de São José que expressa exatamente esta ideia do Papa Francisco. O verbete diz que São José é o terror dos demônios. O terror dos demônios. E eu acho bonito essa expressão que o Papa usa. Somente a ternura nos salvará da obra do acusador. Então, a gente pode dizer que com esta ternura que José aprendeu de Deus, que José buscou no próprio Deus, se tornou também uma arma poderosa para vencer o maligno. Por isso, alguns padres e exorcistas sempre ensinam, né, que quando se invoca a intercessão de São José numa sessão de exorcismo, o demônio manifesta verdadeiro pavor, porque ele sabe, né, desta autoridade que Deus concedeu a José. Então, quando se invoca São José numa oração de exorcismo, diz os exorcistas que o demônio treme. Justamente por quê? Porque nós vemos em José a ternura do próprio Deus. Deus manifestou a sua ternura. A verdade apresenta-se a nós sempre como Pai misericordioso. Na parábola, Lucas 15,
quando Jesus conta a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. E isso também é um gesto de ternura que Jesus aprendeu com José. Deus, como um pai misericordioso, manifestado na parábola do filho pródigo, vem ao nosso encontro e restabelece a nossa dignidade, colocando-nos em pé. Faz festa para nós com a motivação que este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi reencontrado. Aqui de novo se manifesta a ternura de José. Também pela angústia de José, passa a vontade de Deus, sua história, seu projeto. A vontade de Deus passa também pela angústia de José. José nos ensina, assim, que ter fé em Deus compreende também crer que Ele pode agir também imediatamente nos nossos medos. Deus pode agir imediatamente nos nossos medos, nossas fragilidades e nossa fraqueza. Nos ensina que em meio à tempestade da vida, não devemos temer entregar a Deus o leme do nosso barco. Às vezes queremos controlar tudo, mas Ele sempre tem um olhar maior para esta realidade. Então, desta maneira manifestada aqui no texto, o Papa Francisco valoriza de forma estupenda, permita-me usar esta palavra, a ternura de José. E quando nós nos aproximamos de José, nós aprendemos que esta ternura de José nos ajudará a enfrentar também os nossos medos, nos ajudará a enfrentar o demônio com a ternura do próprio Deus, nos ajudará a enfrentar também os nossos medos e nos ajudará também a passar pelos momentos de dificuldades da nossa vida. Então, que nós possamos aprender a ternura de Deus na pessoa de José e deixar que a ternura de Deus toque o nosso coração para que nós sejamos imitadores de São José. São José, valei-nos. Recorrei a São José, recorrei.